está no ar o terceiro episódio do JuriCast da Câmara Municipal de Parnamirim. Aqui a gente vai falar sobre temas jurídicos, direitos dos cidadãos, também sobre os projetos de leis propostos pelos vereadores e vereadoras do Poder Legislativo de Parnamirim. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo o Procurador-Geral da Câmara de Parnamirim, Dr. Canidé Alves. Canidé, é um prazer estar aqui no JuriCast mais uma vez, em sua companhia. Tudo bom, Priscila, a todos os ouvintes, todos que acompanham o JuriCast. E hoje estaremos com a doutora Ronaira, né? Uma convidada especial, nossa colega de trabalho, servidora aqui da casa. Ela que vai falar sobre um tema, Ronaira Ribeiro, que vai falar sobre um tema essencial, muito importante para todas as instituições públicas de Parnamirim, do Rio Grande do Norte, do país inteiro, que é licitação. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer meu, gostaria de agradecer o convite de Dr. Canidé, de Priscila, para estar aqui conversando um pouquinho sobre licitações e contratos, que, como você disse, é um tema de muita importância para o interesse público, para a coletividade. Às vezes as pessoas nem sabem como aquele medicamento que chega ali na ponta, aquele serviço que foi prestado, foi parar ali, e a gente tem todo um processo que o poder público realiza para adquirir esses bens e contratar esses serviços. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ronaira é paraibana, ela é especialista, é consultora jurídica nessa área de licitações e contratos. Então, mas antes de falar sobre essa questão, eu gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. Bem, eu me formei em 2012. Eu gostaria até de pontuar aqui que eu queria ser jornalista. Inclusive, fiz jornalismo quando eu prestei o vestibular para a Universidade Federal da Paraíba. Passei, cheguei a cursar 3 cadeiras no primeiro período. Só que eu passei também para Direito na Estadual, na UEPB. E Direito começou em fevereiro e jornalismo só em março. Só começou em maio porque a Federal estava com greve. Então, quando entrei no curso de Direito, conheci e tal, gostei também, me apaixonei. Depois eu tive que fazer a escolha e acabei escolhendo Direito. Mas o jornalismo também sempre me chamou a atenção. E aí eu cursei Direito, terminei em 2012. Quando eu terminei, tem algo interessante que eu digo que antes de eu escolher a licitação me escolheu. Acho que foi um destino, porque na minha prova da OAB, na segunda fase, aquela prova prática que a gente faz, eu escolhi Direito Administrativo. E a peça jurídica foi um caso de licitação e contratos, uma ação popular de um prefeito que tinha contratado uma empresa, que tinha familiares dele, e a gente tinha que fazer uma peça para anular aquele ato. E, posteriormente, em 2003, quando eu comecei minha atuação profissional como advogada, eu ingressei na Procuradoria Jurídica do município lá da minha cidade, que é Guarabira, na Paraíba, como assessora jurídica, né, um cargo em comissão, e fiquei já, a partir daí, assessorando a licitação. Então, já são mais de 10 anos de experiência. Em 2019, durante esse tempo que eu estive lá, eu também estudava para concurso. Na Procuradoria lá, eu descobri o encanto da advocacia pública, então eu disse, vou focar aqui nessa área que realmente me chamou muita atenção e eu me identifiquei. Comecei a prestar concurso e em 2019 fui aprovada no concurso aqui da Câmara, tomei posse em 2020 como procuradora legislativa, e quando eu cheguei aqui também acabei ficando, para assessorar a licitação e contratos, e hoje realmente a licitação, eu digo que você ama ou você odeia. E eu amo. Então, mas tem dias que odeia, não? Hã? Tem dias que odeia? Não, tem dias que... Deve ter. Tem dias que faz uma raivinha, mas passa. Então, vamos começar falando o que é a licitação, né? A maioria das pessoas não entende. Eu também precisei estudar para estar aqui hoje conversando sobre licitação, o que é, qual o objetivo da licitação, por que ela é feita. Para quem não é familiarizado, com o tema, como você definiria a licitação? O nome, ela realmente, a princípio, quando a gente fala em licitação, parece algo técnico, mas ninguém imagina como ela impacta e ela é tão necessária para a vida das pessoas, né? Então, falando de uma forma bem simples, a licitação é um processo, um procedimento previsto em lei, que os órgãos públicos, ou seja, a administração pública, precisa realizar
para adquirir bens e contratar serviços necessários para a prestação dos serviços públicos. A partir da Constituição de 88, ela é prevista no texto constitucional essa obrigatoriedade, né, dos órgãos públicos, ou seja, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, de realizar esse processo, visando justamente o quê? Quem tem interesse de contratar com o poder público tenha condições de igualdade para assim o fazer. Porque você imagina se não tivéssemos esse procedimento, a gente teria o quê? Como no meu caso lá da OAB, o prefeito contratou a empresa dos familiares dele. Então, a gente teria justamente os contratados do poder público seriam os amigos do rei, seriam aqueles que seriam só os amigos. E a licitação ela é um procedimento que, através de regras objetivas, pré-determinadas, previstas em um edital, ela possibilita que todos participem em igualdade de condições. Então, de uma forma bem direta, é isso que é um procedimento licitatório. Você começou falando sobre a questão do medicamento. Sim. Como é que funciona na prática esse processo de licitação para adquirir um medicamento, por exemplo, e distribuir nas farmácias básicas de saúde? Como eu disse, a gente tem uma abertura através de um edital, né? Esse edital prevê as regras já de participação. Então, todos aqueles que preencherem aqueles requisitos previstos no edital, a gente tem uma sessão pública aberta, onde vamos ter a disputa de preço. Então, nesse caso aí, para medicamentos, geralmente a gente realiza o pregão. O pregão, ele é bem simples. Você traz a sua proposta, abre a sessão, então você dá um lance, depois eu sou do outro, doutor Canidé dá outro, nós somos as empresas que nós participamos, e aí, no final, quem der a melhor proposta, o menor lance, o menor preço e atender as regras do edital, vence. E a administração vai contratar aquele fornecedor que vai fornecer o medicamento a ser dado ali na ponta, né, nas farmácias, nos hospitais, para a população. E eles... Pode falar, tudo bem. Não, quais são os maiores desafios numa licitação que você considera dentro dos seus 10 anos aí de experiência? Olha, são muitos, viu? Eu costumo dizer que a licitação ela é sempre inova. Quando eu penso que já vi de tudo, de todos os casos, a gente acha que tem muito caso que se repete, mas sempre surge uma situação nova, né? Os licitantes mesmo, eles são muito criativos. Eles, né, sempre vêm com situações. Um dos pontos que eu acho bem difícil, um dos maiores desafios que acontece muito na prática, às vezes o licitante ele fornece baixa muito o valor, né, para ganhar, e depois que ganha com aquele valor baixo, vem querer pedir o chamado reequilíbrio, vai querer pedir para a administração aumentar, porque o valor dele estava muito baixo. Mas aí você, a partir do momento que participe da sua proposta, você tem que segurar. Aí vem pedir cancelamento de proposta, e isso gera todo um transtorno. E atrasa, né? Atrasa, exatamente, porque você acaba de ganhar, aí depois diz, não consigo fornecer por esse valor, aí a gente tem que rescindir contrato, chamar segundo colocado e a população esperando. Então, isso é uma das coisas mais correntes que acontecem muito e é um dos grandes desafios que a gente enfrenta, né? Fora tantos outros. Então, o grande desafio é estar preparado, a criatividade de licitar. Exatamente. É sempre novo, é impressionante. Perfeito. Agora, quando se ocorre a licitação, significa dizer que a administração pública já tomou a decisão de contratar ou de adquirir. Isso. Só que tem toda uma preparação antes de deflagrar a licitação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Como é que é a importância dessa fase anterior, que é a fase justamente de planejamento, né? Que eu acho que é outro desafio, né, que é da administração pública, de bem planejar. Exatamente. Um dos pontos que a gente tem hoje, é importante a gente falar que nós temos um novo marco licitatório, que é a Lei 14.133 de 2021. É novo, mas não tão novo assim, porque ela já completou 3 anos agora, no dia 1º de abril, que ela está em vigência. A sua aplicação não completou 3 anos porque ela ficou vigente e concomitante com a Lei 8.066, que morreu, costumo dizer, faleceu de vez agora em 1º de abril. Estava só na UTI nesse Exatamente. Só que todo mundo acostumado a usar 8.066, né? Então, o que pôde levar, empurrar com a barriga até o final,
foi feito. Mas uma das principais inovações trazidas pela 14.133 nesse ponto, que eu chamo em relação ao 8.666, é a fase do planejamento. Realmente, a 14.133, ela trouxe toda uma fase interna, que a gente chama da licitação, de preparação da licitação, muito mais até burocrática. Alguns estudiosos, inclusive da área, pessoas conhecidas, dizem que nesse ponto a legislação ficou mais burocrática, como a própria Maria Silva Zanella de Pietro, que é uma doutrinadora. O advogado Joel Menezes de Imbu faz essa crítica também, de que ela está mais burocrática na fase do planejamento, mas eu vejo isso por um ponto positivo, que é o quê? É como se a lei tivesse dizendo ao gestor: você tem que planejar, você é um gestor público e você tem que planejar. Então, a lei, ela na minha visão, eu vejo isso sob uma perspectiva positiva, embora o desafio seja grande. Por quê? Porque ela traz vários instrumentos de preparação da fase interna, onde o órgão precisa ter uma estrutura não só administrativa, mas de pessoal preparado para a execução dessa lei. E não é a Câmara de Parnamirim já tem uma estrutura considerável, já é um município grande, então nós temos servidores preparados para desenvolver essa fase de planejamento. Contudo, aqueles municípios pequenos, câmaras que não têm no Brasil nem servidor efetivo. Então, esse é o maior desafio que eu acho realmente, a fase de planejamento. Vejo positivo, porém, é um dos maiores desafios da nova lei, essa implementação da fase de planejamento. Então, a lei vem para corrigir isso, para dizer: olha, instituição, você precisa se organizar, você precisa se planejar, porque do jeito que está, não dá para continuar. Exatamente, porque o sucesso da licitação lá na frente depende muito dessa fase de planejamento. Por exemplo, a gente, para poder licitar, precisa fazer uma pesquisa de preço. O poder público, ele compra de acordo com o valor de mercado. Então, a gente precisa fazer essa pesquisa. E quando você pesquisa mal, você não pesquisa correto, isso pode dar lá na frente superfaturamento, sobrepreço, preços inexequíveis. Então, gerar um transtorno, todo um problema que vai atrasar a licitação e atrasar a prestação do serviço público, tudo ligado à fase do planejamento. Então, ele é muito importante e eu quero ver, assim, é uma pergunta que nós temos ainda numa interrogação. Como é que vai se dar realmente? Está na lei, mas como é que vai se dar o comportamento, principalmente dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. Eu já estou vendo decisões dos tribunais de contas ao longo do país já aplicando multa para os gestores que não estão realizando os instrumentos previstos na lei para o planejamento interno. Eu acho que a tendência vai ser essa. Isso. E a nova lei é interessante porque tem umas coisas até meio que óbvias. Assim, como é que antes... Mas o óbvio é o que mais precisa ser dito às vezes, né? Pois é, e a nova lei vem justamente dizer muita coisa óbvia, por exemplo. O gestor tem que apresentar um plano de contratação anual. Oi, não tinha antes, né? Exatamente, não ninguém se preocupava com isso. Agora o gestor vai ter que ter uma preocupação de fazer um plano anual de contratação. E não tinha, como assim? Ele ia comprando por demanda, não tinha um planejamento e tal. É o que a gente, porque se ele... É como se... eu preciso disso agora, então vamos licitar. Exato, exatamente. Você já está com a necessidade hoje, mas a licitação é justamente para ter uma organização para... eu vou precisar desse bem, vou precisar desse serviço, então vamos se organizar aqui para não chegar ao ponto de, estou precisando agora. Exato. Isso aí que você está falando é até o que algumas pessoas chamam de criação fictícia da urgência, né? Que a pessoa, às vezes, o gestor às vezes atrasa ou deixa atrasar uma necessidade para contratar de qualquer jeito, né? O óbvio realmente, como tu disse, é o óbvio, mas em regra no Brasil o óbvio não era a regra. Então precisou vir numa lei, a planejar, porque é inerente à própria gestão pública planejar, Se a gente tem que fazer gestão, a gente tem que planejar. Na vida da gente, em casa, a gente tem que planejar. Exatamente. Se eu vou fazer uma obra, eu tenho que planejar. Se eu vou fazer uma compra, eu tenho que planejar. Então, a administração não é diferente, mas a gente não via isso, infelizmente, na prática. E aí teve que vir a lei. E vai ter que vir depois, eu acho que uma pressão do controle, principalmente dos órgãos de controle, para essa implementação. Mas, se você me perguntar qual é a sua expectativa, eu diria que
é de que isso seja cada vez mais uma realidade, o planejamento. Perfeito. A Câmara de Parnamirim está preparada para a nova lei? Estamos preparados, sim. Nós já aprovamos, inclusive foi publicado na semana passada, as resoluções que regulamentam a nova lei. Nós já estamos mantendo reuniões permanentes com os servidores envolvidos no processo de contratação pública para a gente poder deixar arredondado a implementação dessa lei. E aqui, com certeza, nós vamos observar o que ela nos pede. Perfeito. E digo mais, a Câmara adotou os regulamentos, que foi debatido, aprovado no plenário da Casa, já publicado, e também a Câmara, através da mesa diretora, através do presidente Volney, investiu muito na capacitação dos servidores. Exatamente. Todos os servidores das áreas afetas à licitação estão hoje capacitados. Estão, com exatamente. Grandes professores, com grandes profissionais que vieram aqui ou que a Câmara enviou para capacitação. Isso aí é uma coisa muito bacana também, que foi a capacitação dos servidores. Exatamente. Nós tivemos contato, eu mesmo tive a oportunidade de realizar alguns cursos de licitação e onde a gente participa com os principais nomes do país na área de licitações e contratos. Então, realmente, a Câmara se encontra tanto a estrutura administrativa quanto os servidores preparados para a gente poder desempenhar a contento essa lei. E o objetivo, então, é ter uma licitação transparente, ter uma licitação que traga economia para o órgão público. É para isso que existe também. Exatamente. A licitação ela vem justamente para que a gente, como eu disse, contrate bem, né? Não contrate de qualquer um, não contrate com valor acima do mercado, porque se eu vou comprar a Canidé, que é meu amigo, ele pode botar um preço lá em cima e aí isso vai causar um dano ao erário. Então, na licitação, a gente promove uma concorrência, é um dos principais objetivos, acho que os 2 pilares que está na Constituição da licitação é a igualdade de condições entre os participantes e a ampla vantajosidade que decorre justamente dessa concorrência que a gente tem na seção, né? Os licitantes concorrem para dar um melhor preço. E isso promove exatamente uma economia aos cofres públicos. Agora, Priscila, doutora Ronária, menor preço, mas também não pode ser qualquer preço. Exatamente. Porque às vezes o menor preço pode não ser vantajoso para a administração pública. Isso. Você pode explicar isso aí? Com certeza, porque a gente às vezes tem uma ideia, eu vou comprar uma caneta, eu vou comprar mais barata. Só que às vezes aquela caneta, quando a gente escreve, ela não tá falhando. Então, nem sempre quando eu falo que o menor preço é a melhor proposta. A gente tem muitas vezes, por exemplo, eu preciso comprar como a gente fez até aqui na Câmara, uma licitação de equipamentos de saúde para doação ao município, né? Nós fizemos, inclusive, teve a entrega. E aí a gente precisava de um Holter, que é um equipamento para fazer um exame de coração. A gente precisava especificamente do que tem ali. Não é qualquer equipamento, tem que ser aquele equipamento que atenda ao que está no edital. Então, não era o mais barato, mas sim o que atendesse ao que está no edital e, consequentemente, o que tivesse um preço de acordo com o nosso estimado. Então, nem sempre o menor preço é o melhor, né? Tem que ser o que está previsto, o interesse da administração. Se eu preciso de um carro 1.6, eu não vou comprar 1.0 porque ele é mais barato. A ideia é essa. Perfeito. E até mesmo com serviço. Imagina que empresas de prestação de serviço terceirizada ofertam um preço tão baixo que a gente se pergunta como é que paga a folha, né? Exatamente. Então, tem que ter esses critérios objetivos também que devem ser atendidos, que é a parte que a gente chama da qualificação técnica, que o licitante precisa atender. A nova lei de licitação, ela trouxe alguma polêmica? Algumas. Na verdade, eu acho que a 8.066 a gente ainda tinha temos tempo. Discussões sobre ela, né? E a nova lei trouxe algumas polêmicas. Uma delas, por exemplo, é sobre o agente de contratação. A lei, no artigo 8, estabelece que esse agente de contratação, que é o servidor que realiza o procedimento, tem que ser efetivo. Só que há toda uma discussão
quanto a... E naqueles municípios, por exemplo, naquelas câmaras, como eu falei, que não tem servidores efetivos, o agente de contratação tem que ser comissionado, ele pode ser comissionado, então isso é uma resposta que há uma grande discussão. Eu entendo que tem que ser efetivo, porque na lei diz que tem que ser efetivo. Aqui na Câmara a gente não tem esse problema, porque a agente de contratação ela é efetiva, mas em alguns locais realmente não vai ter esse servidor efetivo preparado. E aí como é que vai ficar? Eu acredito que esse artigo ele vai ser objeto ainda de análise, né, pelo judiciário, para que a gente tenha uma resposta. Mas talvez seja um convite da própria lei para que as instituições públicas realizem concursos. Né? Com certeza, não. Contratem servidores efetivos. A previsão do efetivo, eu acho que veio justamente para isso, porque como o doutor Candé falou, a gente investe no servidor, né? A gente investe naquele servidor. Então, se eu invisto naquele servidor, ele vai para cursos tal, e depois de 3, 4 anos já tenho que mudar. Então, a ideia é que tenha realmente essa permanência de um servidor preparado para a execução da licitação. A dificuldade, na verdade, é porque se a gente olhar para cidades como Parnamirim, Natal, São Gonçalo, são realidades diferentes de outras com 3, 2, 4 mil habitantes, em que realmente não existe uma estrutura de pessoal, organizacional, capaz de atender a toda essa demanda que a nova lei exige. E aí é que realmente vem a dificuldade, que não é má vontade do gestor, muitas vezes, é muito, muito mais da dificuldade real que ele está passando. Que faltou organização também, né? Eu acho que na verdade, às vezes a gente passa até pelo um debate, será que aquele município deveria existir? Chega a esse ponto. Exato. Né? Nos congressos que eu participo, a gente teve muito essa discussão, principalmente do planejamento interno, né? A gente percebe que, às vezes, não é só o pequeno município que tem dificuldade, mas até órgãos maiores, órgãos federais, encontram também essa dificuldade. Então, para mim, o maior desafio da nova lei um dos maiores, certamente vai ser essa parte do planejamento para os gestores conseguirem organizar a sua administração para planejar. Eu acho que isso vai demorar, não é um caminho curto, é um caminho longo, mas eu olho para o horizonte e percebo que vai chegar um dia que todo mundo vai estar planejando assim, sabe? Isso. Como o óbvio que é, né? Todos nós vamos estar planejando, porque não podemos mais ter uma administração se ela não planeja, né? Acho que não cabe mais atualmente no próprio estágio que chegou a gestão pública. A fraude na licitação é um tema muito polêmico também. Sim, exatamente. A nova lei ela vem para tentar combater isso. Em relação à fraude na licitação, a nova lei pontuava duas situações que ela trouxe. A primeira é um chamado Programa de Integridade. Esse Programa de Integridade são empresas que têm dentro, né, da sua... são empresas que desenvolvem, através de um código, estimulam a não corrupção, a seguir um código de ética. Então, é um sistema que as empresas adotam para ter um trabalho, prestar um serviço de acordo com a legalidade. Esse programa de integridade, ele está, inclusive, conceituado na Lei Anticorrupção, que é uma lei de 2013. E o que foi que a nova lei de licitação trouxe? Para, por exemplo, licitações de grande vulto, que são aquelas licitações que ultrapassam 228 milhões de reais. A lei exige, não é condição de habilitação, mas ela exige que a empresa tenha esse programa de integridade. Então, se ela não tiver, ela tem que implantar. Tem um prazo para que ela possa implantar. Em outros dispositivos, a gente percebe essa exigência desse programa de integridade. Então, é uma preocupação com a você realizar licitações, né, sem fraudes. Um outro ponto que eu chamo a atenção que são os crimes que a gente tem contra
licitação. Esses crimes eram previstos na Lei 8.066, estavam dentro da Lei 8.066, mas o que foi que a 14.133 fez? Levou para dentro do Código Penal. Então, hoje, todos os crimes contra a licitação estão dentro do Código Penal, foi aberto lá, estão dentro do capítulo dos crimes contra a administração pública, e um desses crimes é fraudar licitação. E aí eu posso, voltando àquela pergunta de o que é que você mais viu durante... O que é que acontece? Existe muito acordo, existe toda uma vida, digamos, externa entre os licitantes antes de entrar para participar do... Eu ia pedir exatamente isso, um exemplo de fraude à licitação que você já tenha presenciado. Combinado entre eles. Um combinado entre eles. Tem licitantes, inclusive, que eles vão para a licitação não para participar, mas para, digamos assim, vender suas propostas, serem comprados. Quem vai ganhar mesmo, né, sabendo que tem as condições de gasto, chega lá e compra, me pega aqui, dá um dinheirinho a cada a pessoa ali que está participando, para só aí ele entrar e participar. Isso, infelizmente, acontece, né? Na prática, é algo que acontece, que foge ao poder da administração, porque é lá fora, é na praça, é no meio da rua. Muitas vezes não tem como nem a administração saber, né? Se souber, obviamente, se o pregoeiro, o agente tiver como provar. Tiver conhecimento ou tiver como provar, cabe uma denúncia ao Ministério Público para que o Ministério Público possa apurar esse crime. Mas muitas vezes são acordos que acontecem na calçada e não tem como a administração provar, e também ela não pode fazer nada, né? Mas acontece, realmente, como eu disse, eles são bem criativos, os licitantes. Agora, hoje, com o implemento de novas tecnologias, sim. O mundo virtual, as licitações hoje estão mais transparentes? Estão mais transparentes. Isso acontecia muito na época que a gente tinha o pregão presencial, né? Só que hoje a regra é o pregão eletrônico. Na verdade, não só o pregão eletrônico, todos os procedimentos com a nova lei são eletrônicos, então são feitos por plataformas digitais. Quer dizer, as pessoas não se reúnem mais. Não se reúnem mais na calçada. Não. Não tem mais a reunião. Não sei se tem grupo de WhatsApp, né? A gente não sabe. Não tem como saber. Vamos investigar, então. Mas na calçada, pelo menos, não tem mais, porque são eletrônicos, né? Os certames, tanto a concorrência, o pregão. E aí, isso com certeza promove, impede. Pode acontecer, claro, né? Mas reduz essas falcatruas, esses acordos antes do procedimento. Aqui na Câmara a gente só faz eletrônico. Aqui na Câmara há muito tempo só faz pregão eletrônico. A gente já... Mesmo na vigência da... Mesmo na vigência da lei do pregão. Mesmo da vigência. Eu acho que quando eu cheguei aqui em 2020, né, que eu assumi, a Câmara já realizava pregão eletrônico. Então, eu acredito que há muito tempo já está... todo o nosso procedimento licitatório, ele está já, digamos assim, sob as plataformas digitais, né? Não só a utilização do pregão eletrônico, como o nosso processo também é todo digital, o que possibilita essa maior transparência e eficiência na licitação. Ou seja, todo o processo administrativo interno da Câmara é digital, e a fase externa da licitação também é digital. Também é digital. Então, somos uma Câmara 100% digital em licitação pública. Exato, o que confere mais transparência, né? Porque o cidadão ele pode ter acesso, e é um dos princípios da licitação, é justamente esse, a transparência e a publicidade. Perfeito. Quando se fala em licitação, é um grande mercado, que é vender para a administração pública, né? Exatamente. Mas muitas vezes é difícil receber. Isso eu sei que não acontece aqui na Câmara. E uma das ferramentas é a ordem cronológica de pagamento, não é isso? Isso. Que garante que seja pago na ordem que foi prestado ou entregue a mercadoria. E eu estou falando isso porque muitas empresas pequenas e locais podem se aproveitar desse mercado. E a lei garante alguns benefícios dessas pequenas empresas? Sim, garante. Inclusive, essa ordem cronológica do pagamento, a gente não tinha no 8.066, é uma novidade da lei 14.133, que se receba de acordo com a ordem, né, cronológica.
E para as microempresas e pequenas empresas, a gente tem todo benefícios previstos em lei para que elas possam participar e ganhar e vender para o poder público. Diferencial competitivo, inclusive. Exatamente. Até porque se as empresas, por exemplo, de Parnamirim vêm participar das estações da Câmara ou do município, você tem um desenvolvimento do próprio município, né? Você acaba gerando emprego e renda para o próprio município. Então, Movimenta a economia. movimento, é importante que elas venham participar e a gente já faz aqui, inclusive, um desses benefícios são licitações de que até R$80 mil só sejam exclusivas para a ME e EPP, ou seja, microempresa e empresa de pequeno porte. E a gente tem muitas aqui, a gente até R$80 mil sempre abre essas licitações exclusivas, nós já promovemos então, esses benefícios para que as empresas aqui de Parnamirim possam vender para o poder público. Seria uma licitação inclusiva, né? Exatamente, uma licitação exclusiva e inclusiva. Exatamente. Tem também um portal nacional de contratações públicas. O que é que esse portal significa? O Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, também é uma novidade da 14.133, a gente não tem no 8.066, e eu achei a ideia dele interessante. A lei traz que, obrigatoriamente, toda a administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, autarquias, enfim, todo mundo que realiza a licitação tem que publicar nesse portal, tem que inserir os contratos nesse portal. Então, ele promove uma maior transparência, uma maior publicidade, né? Se você quiser saber de uma das licitações que a Câmara, Parnamirim, o município está fazendo, que está comprando, que está contratando, não só toda a população chega lá, PNCP coloca lá, Câmara de Parnamirim, vai sair lá todas as contratações da Câmara. Então, isso é muito importante para o cidadão. É uma plataforma de informação para o que o poder público está comprando, né? Para o que a cidade dele está comprando. Eu achei muito interessante a criação desse portal. Em resumo, ele serve justamente para reunir todas as contratações públicas do país. Essas de menores valor, você acabou de falar, de até R$80 mil, também como as de um valor maior? Todas. O objetivo é desde dispensas, que são contratações diretas, até pregões, todos os contratos, a obrigatoriedade que sejam publicados no PNCP. Então você não precisa mais entrar no portal da transparência de cada órgão. Não. Você basta entrar nesse portal nacional. E lá fazer o refinamento de busca e encontrar. Então você vai saber se esse microfone custou R$50 em Parnamirim e se custa R$100 em outro município, por exemplo. Exatamente. Inclusive, ele é um instrumento que, para os órgãos públicos, nós podemos utilizar como pesquisa de preço, né? A gente pode justamente pesquisar qualquer produto, qual é o valor de mercado no Brasil desse serviço, desse produto também lá no PNCP. Então, foi uma ferramenta muito interessante criada pela nova lei. É mito ou é verdade que os preços para a administração pública são mais caros do que no particular? Eu diria que é mito por conta da pesquisa de preços que a gente realiza hoje, né? A pesquisa ela é um dos pontos mais, digamos, fiscalizados pelos órgãos de controle, porque é através dela que a gente pode ter, inclusive, também as fraudes, os sobrepreços, os superfaturamentos. Porém, hoje, como a gente precisa realizar uma pesquisa, a administração só pode contratar de acordo com o que está no mercado. Eu diria que essa afirmação é mais mito do que verdade. Pode contratar acima? Pode, mas se contratar acima é superfaturamento. Vai ser uma ilegalidade, uma fraude. Então, o preço tem que estar de acordo com o que é praticado no mercado, justamente para não levar um prejuízo para a administração. Ronaira, e para quem está em casa acompanhando a gente, para quem está assistindo o nosso podcast, conta um pouquinho da sua rotina de trabalho aqui na Câmara, como é que ela é e também que tipo de contratação a Câmara de Parnamirim realiza. Dá um exemplo para a gente. Eu costumo dizer que o processo de contratação pública ele tem alguns atores. Tem o agente de contratação, tem o fiscal do contrato, tem o assessor jurídico, que a lei chama, né?
cabe ao assessor jurídico, através de um parecer, analisar os atos que são praticados no processo para que eles estejam de acordo com a lei. Então, a minha função é conceder pareceres nos processos de licitação, analisando a legalidade dos atos que são praticados. E, obviamente, que quando a gente tem um ato legal, consequentemente, a gente tem um ato que está atendendo à finalidade pública, né, que está justamente, se essa licitação está de acordo com a lei, então ela tende a um fim público, que é justamente lá na frente prestar um serviço, e um serviço que foi exatamente contratado de acordo com o que a lei pede e os princípios que regem a administração pública. Então, a minha rotina é essa, não só dando pareceres, mas também tirando dúvidas de todo o pessoal envolvido, que sempre tem, né? Ao parecer é a parte formal, mas a gente também tem essa parte da consultoria mesmo, de tirar as dúvidas, porque, como eu disse, sempre aparece, sempre se tem novidades, de novas dúvidas nessa área. E o papel do assessor jurídico nessa nova lei está muito mais presente, né? Exatamente. Antes se falava só no parecer e agora é no início e no final. No início, no final, na fase de recurso. É uma outra inovação da lei também, de que antes a gente só tinha uma citação do assessor jurídico na 8.066, agora a gente tem em vários momentos. Ele é chamado para falar no processo, né, para atuar. Então, a gente teve um aumento também da participação desse ator, digamos assim, no processo de contratação pública. Que tipo de contratação a Câmara realiza? Em geral, nós realizamos licitações para o funcionamento administrativo da Câmara, né? Nós somos um poder legislativo, então não temos nossa atividade fim à prestação de serviço, mas a gente tem toda a parte administrativa para poder assegurar nossa atividade fim, que é legislar. Então, a gente tem contratação, por exemplo, desde pregão para realização de material de expediente, né? A gente tem a contratação também de empresas terceirizadas, que são ali os onde a gente contrata o pessoal de apoio para a Câmara. E apesar de ser o Poder Legislativo, mas a gente tem mensalmente sempre licitações abertas, sempre contratações, né, em andamento, até porque a Câmara de Parnamirim ela é muito pungente, né, ela tem sempre muitas atividades. Ela não para. Não para. Realmente tem muitas atividades. Eu percebo assim, até fazendo a comparação, né, com outros municípios, de como a Câmara de Parnamirim ela atua mesmo e atua em benefício da população, não só legislando, mas também com outras atividades. Isso é muito importante, né, um poder legislativo atuante. Então, se a Câmara não para, consequentemente a licitação não para. Nós não paramos. Verdade. A gente falou de novas tecnologias, né? Sim. E a contratação de tecnologia, ela só se dá por tecnologias já estabelecidas, com software já estabelecidos, sei lá, o Word, o Windows, um programa que faz a gestão de alguma coisa. E também tem uma nova lei aí que é de startups, né? De soluções inovadoras. Você enxerga isso como futuro? Sim, enxergo como futuro. Inclusive, essa questão de soluções inovadoras, a gente já tem muitas empresas dessa área trabalhando na inteligência artificial e na inteligência artificial num processo de contratação pública. Essa fase do planejamento, por exemplo, que demanda a realização de alguns instrumentos, a gente já tem criação de programas para auxiliar nesse ponto, né, de gerar esses instrumentos. Então, eu acho realmente que esse é o futuro da administração, também a administração, ela incorporar a nova tecnologia à sua rotina e, consequentemente, a satisfação do interesse público ficar mais eficiente, né? A contratação, eu chamo a atenção para uma nova modalidade que a gente tem, que é o diálogo competitivo, que é onde você pode
trazer essas inovações, né? A administração, por exemplo, ela não sabe, quer contratar uma nova tecnologia, mas ela ainda não sabe nem especificar no edital. Então, o que é que ela vai fazer? Vai abrir um procedimento para chamar pessoas da área, para montar aquele programa e aí poder listar. Então, eu acredito que é algo vanguardista para o futuro, mas que vem justamente auxiliar ainda mais as contratações públicas, com certeza. Perfeito. Que tipo de conselhos você daria para aquelas pessoas, para os gestores públicos? Seria a minha primeira subpergunta. E para as empresas que desejam navegar no mundo das licitações. Tanto para os gestores quanto para as empresas, o conselho que eu daria é justamente a se aprimorar, né? a aprender. As empresas, elas precisam aprender também sobre a nova lei, até para poder vir participar. E os gestores entender e compreender que eles agora não podem simplesmente estar chegando e pedindo a realização de licitações de acordo com, né, a vontade deles. Da vontade ali de última hora, que eles têm que planejar. Para os gestores, esse é o principal desafio, que eu acho que essa nova lei promove, o planejamento. E você criar isso como uma rotina é o principal desafio deles. E eu espero realmente que daqui para frente a gente tenha essa cultura implementada na gestão, né? Porque planejar é óbvio, como a gente disse aqui. Perfeito. Gente, o tema é extenso, a gente passaria o dia todinho aqui conversando sobre licitação, né? Sobre curiosidades, sobre desafios, sobre polêmicas, dando conselhos para os gestores, para todo mundo que participa desse processo, mas a nossa conversa chegou ao fim. Infelizmente, né? Com certeza, mas essa lei, como eu disse, ela está apenas, né, iniciando, então vamos ter muitas polêmicas e com certeza voltaremos aqui para conversar sobre, né, dar continuidade a essa temática, porque doutora. é sempre uma temática atual, sempre uma temática que temos o que debater, né, doutor Candé? A gente tem, como você disse, passaríamos uma semana aqui falando e não esgotaria nem 1%, né, do assunto. Então, já fazendo as minhas considerações finais, para mim foi um prazer, né, estar aqui, foi muito bom participar e poder esclarecer um pouco, desmistificar um pouco a licitação, né, para a população, para que eles entendam que o serviço público que está ali por trás tem todo um processo e um trabalho de muitos servidores e da administração. Então, agradeço e até a próxima, né? Onara, um prazer. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Gentileza de estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre o seu dia a dia de trabalho. Doutor Canidé, muito obrigado também. Obrigado, Onara. Realmente foi um prazer gigante fazer esse programa com uma pessoa que tem tudo na ponta da língua, né, Priscila? Aí facilitou bastante aula, aqui, então foi maravilhoso. E vamos para o próximo programa, se Deus quiser. Vamos pensar num próximo tema para trazer aqui, para conversar, né? A gente não sabe ainda, mas vai pensar num novo convidado para trazer aqui no JuriCast. Então, esse foi o nosso terceiro episódio do JuriCast da Câmara Municipal de Parnamirim. Acompanhe, curta, siga, compartilhe o nosso canal do YouTube e a gente te espera aqui no próximo episódio. Obrigada pela sua companhia.